boa noite, quinta-feira. Boa noite, Mirinha. Boa noite, Verônica. Boa noite, internautas. Alegria de mais uma quinta-feira, perseverando. Somente aqueles que perseverarem verão a Deus. E aqui estamos firmes e fortes no trabalho do bem, em mais um encontro 186. Agora só faltam 4, terminando esse, só falta 14 por 200. Tá vendo? Duzentou. Grande abraço, sejam todos bem-vindos. Espero que tenham lido o capítulo. O capítulo é mais melhor de bom, como diz o Matuto. Meninas, quem começa? Hoje sou eu. Vamos lá na nossa mensagem, número 186, do livro Minuto de Sabedoria, do Torres Pastorino, desejando uma boa noite a todos que estão sintonizados conosco. Ele diz: não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam o seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho, confiante e sereno, e descobrirá Deus em tudo. Vamos orar. Jesus, Mestre querido, auxilia-nos, Senhor, para que tenhamos sempre confiança e perseverança no seu caminho, na sua seara. Abençoe a cada internauta, a cada pessoa que estiver ouvindo neste momento a lição da noite. Obrigado, Jesus, pelo seu amparo, pela sua proteção, que as bênçãos do Senhor sempre ampare a cada uma das criaturas que aqui estão. Que assim seja. Oi, gente. Tudo bem, gente? Estamos aí, né? Friozinho. E vamos para estudar, porque o capítulo hoje vou te falar. Esses dois homens vão te falar. É bom que vai esquentar, gente, um bocado, que eu vou te contar. Vai esquentar. Eu estou com a minha lareira ligada aqui para poder dar conta do recado. Pior que tem que passar pelo quintal para depois chegar em casa. Mas já tratei dos cachorros, já fiz tudo que tinha que fazer no quintal. Não, você já viu, né? Lembrando e agradecendo que o curso básico começou com sucesso no último sábado. Você pode participar, a aula de abertura foi feita por mim. Participe, divulgue, leve um ou mais amigos, né? Muito bom mesmo. E você pode e deve seguir a FEAC no Instagram, @FEACnet, Saúde Espiritual. E comigo, @Falcone Armando, Saúde Física, Emocional e Intelectual. Vamos que vamos. O próximo livro está aí, Mirinha, para mostrar para o pessoal. A Ana Lúcia Campos já está avisada, já encomendou o livro Sexo e Obsessão. Façam contato com ela para poder reservar o seu, certo? Muito obrigado. Verônica, hoje nós estamos começando um capítulo novo, então não tem necessidade de fazer aquela... Como é que fala? Retrospectiva. Ou precisa? Tá ligado com o último? Não, né? Mais ou menos. Porque citou os dois no último, que agora vai aprofundar neles. Então aproveita aí, minha filha, a palavra é sua. Você tem 2 segundos para poder explicar todo o capítulo. 2 não, 1 segundo e meio. Nossa Senhora. Então, no capítulo anterior, que a gente dividiu em 2 partes, nosso último encontro foi a segunda parte do capítulo 22, nós vimos como é que funciona a casa espírita, ou aquela instituição espírita, no mundo físico, no mundo espiritual. Conhecemos um pouco mais do Eduardo, que é um companheiro encarnado do médium Isidro, e esse Eduardo dá trabalho ali na instituição, por causa do seu comportamento. E ele está junto do Isidro justamente para poder os dois se harmonizarem. Então, há uma descrição, nessa segunda parte, desse comportamento desequilibrado dele em vários momentos durante a reunião. E assim também o Marcondes, que também é um outro espírito encarnado, que também está junto, esse trio, nessa atual encarnação, trabalhando junto, lapidando arestas, só que o Marcondes está numa situação um pouco mais equilibrada do que a do Eduardo.
Então é descrito esse comportamento dele, e o benfeitor vai descrever também tudo que acontece ali até o término da reunião da noite, e aí agora nós vamos entrar no que vai acontecer madrugada dentro. Embora um médium vitalizado em espírito proporcionasse mais vigor ao corpo físico, ao retornar à superior atividade socorrista, diante da presença nefasta do auxiliar e das suas sucessivas ondas de agressividade, voltou a experimentar o cerco da tristeza. Apesar de haver superado o abatimento anterior, percebia-se-lhe ainda o desgaste físico e emocional. Chegando a casa, os privilegiados pelo dinheiro foram acomodados ao lado de excelentes servidores de Jesus, convidados pelo anfitrião dedicado, estabelecendo-se convívio saudável de que não participava Eduardo, sempre arredio, desconfiado, rebelde. O missionário do bem aproveitava-se da circunstância para lecionar alegria, utilizando-se das experiências pessoais, jocosas umas, outras comovedoras, muitas enriquecidas de sabedoria, alcançando também aqueles que traziam inquietações mesquinhas e interrogações destituídas de sentido. Oremos. Estes não se interessavam muito pelo conhecimento espírita, mas diante da aura de bondade espontânea e do sacrifício do médium, terminaram por impregnar-se das suas lições, encantando-se com seus ensinamentos que conduziam quando de retorno aos lares. Sempre se podem lucrar bênçãos quando expostas à verdade, conscientemente ou não. O importante é banhar-se pela água lustral do conhecimento nobre e os resultados sempre serão produtivos. Se uma pessoa que enxerga sair num dia de sol de dentro de casa, se uma pessoa que não enxerga, cego, sair de dentro de casa no dia de sol, todos vão se beneficiar do calor do astro-rei. Mas o vidente vai ver coisas que ao cego não tem jeito. É a situação. Um grupo aí tem ouvidos de ouvir. O outro grupo quer só bobagem. Vamos lá. De qualquer maneira, todo mundo recebe um quanto, né, de benefício de estar ali participando. Isso é muito importante. E a madrugada anunciava-se lentamente e, pouco a pouco, as pessoas afastaram-se do lar do amigo buscando o repouso necessário, porque todas as atividades ali foram encerrando e as pessoas foram retornando, já avançando na madrugada, para suas casas. E quando o silêncio amortalhou o ambiente, o sono físico apossou-se dos residentes, sob o seguro comando do Dr. Arquimedes, começaram as atividades a nós pertinentes, é que a gente já comentou. Não há descanso para eles. Então, enquanto os encarnados dormem, descansam, repousam o seu corpo físico, o trabalho no mundo espiritual é muito ativo. Então, o que a gente vai ver daqui para frente vai ser todo esse trabalho dessa equipe no âmbito do mundo espiritual para ajudar a esses encarnados. Liberado com facilidade e assessorado pelo seu guia espiritual, Isidro logo acercou-se-nos, enquanto Ângelo, utilizando-se de passes especiais, desprendeu Eduardo, e Germano encarregou-se de fazer o mesmo com Marcondes. Como o Isidro era alguém que, embora viesse demonstrando uma tristeza, um certo abatimento, tinha um conhecimento e uma evolução que proporcionava a ele esse desprendimento com mais facilidade. Perfeito. Os outros dois já tinham mais dificuldade, precisaram de um auxílio para esse desprendimento. Então, os três serão desprendidos durante o sono, levados ao mundo espiritual para serem auxiliados, né? Ambos apresentavam-se anestesiados pelo exudar, ou seja, pelo transpirar compacto dos fluidos animais que os revestiam, desacostumados à liberação dos vínculos poderosos do corpo físico em que se encontravam mergulhados. Então, tanto o Eduardo como o Marcondes é que se apresentavam meio extasiados, sem saber direito o que estava acontecendo. O Isidro já tinha uma consciência, né? Como é que reflete, né? Então, não tem como a gente ser de um jeito na vigília e durante o sono ser de outro, não. A gente traz os nossos vícios, nossas virtudes, nossos equilíbrios e desequilíbrios. Isso é pior, né? Você está falando aí. Eu estou pensando em mim. Imagina eu no mundo espiritual, gente. Oh, meu Deus, que trabalho. Tem esparadrapo lá, boba.
Você imagina, eu estou pensando que, assim, na verdade, quando a gente faz estudo, uma grande maioria das pessoas ficam pensando na sogra, no periquito, papagaio e cachorro. Eu estou pensando em mim, como que é que eu fico na hora? Se a Verônica está falando aí, a Verônica, viu, gente, que está falando aí com o estudo que ela tem, que a gente fica do mesmo jeito. Jesus sacramentado, coitado do benfeitor Mateus, mas ele é benfeitor, né? Aí eles retornaram para a sala, e que a sala que estava preparada para fazer o trabalho espiritual. Porque, na verdade, aqui vai acontecer um trabalho espiritual em favor do Eduardo e do Marcondes, que é o título do capítulo. Né? Aí o Isidro fez a oração, o Isidro, cristão sincero e íntegro. Ah, Isidro, meu filho, pelo amor de Deus, como que eu acho que você é uma gracinha, né? O benfeitor deles acercou do Eduardo e o despertou, chamando ele pelo nome. E foi realizada a mesma operação com o Marcondes, só que com o Marcondes teve mais facilidade para ele recobrar a consciência. E aí o instrutor explicou, o Armando vai ver para nós aí como que é que o instrutor explicou. Aqui estamos para estabelecer novos critérios e procedimentos. Olha essas duas palavras. Todas as duas têm um peso específico. Junto ao nosso médium, que se encontra combalido e dando mostras de cansaço, tendo a sua cuidadosa missão ameaçada de interrupção em face do comportamento dos amigos que ele albergou junto ao coração para ajudar. Eduardo, surpreendido e lúcido, assumiu a postura de inclemente vingador, cínico e perverso, resmungando desagrado, porque ele já sabe que vai sobrar para ele. Reconhecia-se estar em desprendimento espiritual sob controle, o que o impedia de irromper em impropérios, porque, afinal, embora se houvesse tornado verdugo do amigo, era covarde moralmente, como só ia acontecer com todos aqueles que buscam de esforço nos outros, incapazes de vencer as tendências infelizes e os hábitos nefandos. É assim, né? Na escuridão, por debaixo dos panos, é um herói, mas na hora que chega na frente da luz, treme. O irmão Eduardo informou diretamente o mentor. Acredita-se vítima eterna daquele que lhe é hoje devotado benfeitor e amigo que investiu os melhores créditos em favor de seu renascimento na carne, a fim de o ajudar, escoimando-o, quer dizer, protegendo-o dos delitos que se permitiu antes de sofrer-lhe as consequências. Acredita-se possuidor da adaga da justiça, para martirizar e destruir a alegria daquele que se dedica a salvar vidas, fiel a graves compromissos assumidos no mundo espiritual. Eu recomendo ler um livro que eu já citei aqui várias vezes, as meninas também já citaram, que é o capítulo 23 do livro dos Médiuns. Está lá, obsessão, auto-obsessão, de encarnado... Saúde! De encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, essa situação toda. Então está tudo, Allan Kardec faz, na metodologia que utilizam, maravilha nesses capítulos. E diz, sim, sou vítima, interrompeu o presunçoso libertino. Tudo quanto ele faça em meu favor, será nada mais do que devolver-me parte dos prejuízos que já me causou. Ele está se referindo a outras reencarnações. Isso é o em que você finge acreditar. Olha que interessante. Sim. O benfeitor não disse, não é o que você acredita, é que você finge acreditar. Por quê? Porque no fundo ele sabe o que ele andou fazendo. Ele sabe que tem culpa do cartório. Então, exteriormente, quer se passar por vítima, por alguém que foi injustiçado, mas ele sabe, ele traz na consciência dele esses registros. Então, por isso que ele fala, é o que você finge acreditar. Mas não ignora a inferioridade que o caracteriza, invejando a superioridade daquele que lhe gerou algum embaraço, quando no corpo feminino de que você desejou apossar-se. Sentindo-se desmascarado, porque ele trazia aquilo tão escondidinho, achava que ninguém sabia o que era, porque ele sempre ocultou o motivo real da sua animosidade,
Antes que recobrasse a verbosidade fulminante, o guia falou. Então, o guia nem esperou que ele se defendesse, que ele falasse alguma coisa, já continuou com a exposição. Iremos examinar com mais profundidade o drama que lhe teria gerado a rebeldia contra quem hoje lhe distende braços generosos, que você, infelizmente, nada tem feito por merecer. Então, está colocando para ele que aquela criatura a quem ele diz que é um algoz que o prejudicou, está estendendo as mãos para ajudá-lo e ele não está se movimentando em nada para receber essa ajuda, para entender essa ajuda e para se reequilibrar diante da lei de Deus. Aproximou-se do celerado e em tom enérgico. Gente, energia não significa rudeza. Quando os amigos espirituais tratam com uma energia, é porque o momento exige. A seriedade exige aquilo ali. Isso não significa falta de amor, falta de caridade, muito pelo contrário, porque eles estão ali numa tarefa para ajudar aqueles dois. E vão tentar despertar neles uma mudança de comportamento. Então, por isso, esse tom enérgico. E o induziu ao sono da consciência, a fim de que pudessem despertar o quê? Os arquivos que estão guardados nesse inconsciente profundo. E ali tem todos os registros de todos os acontecimentos, de tudo que aconteceu. Era para que isso pudesse aflorar, para que ele pudesse entender com mais nitidez o que tinha acontecido no processo e poder se conduzir de uma forma diferente dali para frente. E aí o benfeitor continua. Adormeça e autopenetre-se. O que ele quis dizer com isso? Volte para dentro, olhar para dentro, né? Vamos retomar a sua própria consciência, a sua própria vida, para você se ver, né? Descanse da hesitação e acalme-se. Foi uma condução hipnótica que o benfeitor estava fazendo com ele. Viaje comigo no tempo. Recue na busca dos acontecimentos que recorda de maneira pessoal, injusta e deturpada. Quer dizer, ele está recordando da forma como ele quer. Ah, esse cara aí ele me fez mal no passado e nada vai acontecer que ele vai conseguir resolver isso, né? Então, você está recordando de uma forma injusta e deturpada. Reviva os tormentosos dias de Carlos Magno. Gente, não tem jeito não, o negócio volta lá na França, na Catarina de Médici, em agosto de 1572, no auge das guerras das religiões. O paciente adormeceu e a sua respiração, à medida que o benfeitor referia-se ao seu passado, ia ficando mais agitada, lógico. A intenção é essa mesmo, que o cara se volte para ele, que encontre com ele, que se veja o que ele estava fazendo na época, né? E falou, com ligeiros tremores que o sacudiam no leito. Recorde-se dos tumultos que sacudiam o Palácio das Tulherias. O que é isso? O palácio lá da morada dos reis da época, né? E próximo ao casamento de quem? Da Margarina de Valois. A gente já falou isso lá atrás, viu, gente? Capítulos 11, 12, a gente estudou isso aqui. As inquietações que tomavam conta de Paris e da França. Lembre-se do almirante Coligny, a quem você traiu. Primeira coisa que o benfeitor falou com ele. Você traiu esse almirante. Rememore as sombras densas nas câmaras reais na noite que ensejou a grande matança. Do que ele está falando? A noite de São Bartolomeu. 23 de agosto. 23 de agosto. Mês de agosto. Agosto é mês dos balacubacos, hein, gente? Sabe, não quero falar nada não, viu, Arnaldo? Catarina está inquieta. Hoje é aniversário de Bezerra de Menezes, você não conversa fiado não, viu? Não, mas assim, tem que ter um benfeitor para cuidar de vocês, gente, porque senão não vai. A família de Guise, que partilha do poder infame, confabula, né? E programando a carraficina, o que ia acontecer?
A duquesa de Nemours estimula Catarina a levar o documento de liberação da matança ao filho, desditoso e perturbado. Quem? O Carlos IX. Enquanto uma jovem menina, quem que é essa jovem menina? Acompanha toda a trama, ela está na sala e ela está vigiando assim de cantinho. Ela vê você também envolvido na urdidura da crueldade. Eu adorei esse benfeitor falando com ele. Você está lá, meu filho, você está misturado lá com os porcos. Então, para de ficar acusando os outros contra o seu comandante e fica estarrecida. Tudo ali a apavora. Logo depois, vitoriosa, Catarina exibe para a amiga a liberação do crime assinada pelo seu filho, o rei. Agora, olha que interessante, ela tinha um documento que aprovava essa matança. Presta Quer atenção. dizer, embora tenha feito por baixo dos panos, na surdina, mas qualquer coisa, ela já estava se resguardando. Não, aqui é o documento do rei que assinou. Porque quem fez o que ela fez contra a filha, fazia contra o filho. Olha só. Se ele aprontasse algum, né? Mas o filho era o preferido dela, né? E aí o Filomeno se recorda aqui, para a gente se reportar lá ao capítulo 11, aonde ele fala que o Eduardo fazia parte do mesmo grupo de quem? O Laércio. O Laércio era quem, gente? O François Pierre. Vocês lembram dele? Amigo íntimo do Carlos IX. Então a gente tem que ir lá e voltar cá. Boa coisa eles não estavam fazendo. E aí ele fala assim, basta, infame. O Eduardo fala, basta, infame. Vamos ver o que vai dar com a Armando agora. É claro que basta, porque você conhece o que sucedeu depois. A morte de mulheres, de milhares de mulheres, não, a morte de milhares de calvinistas, vitimados pela vilania da terrível megera genitora do rei, que ambicionava muito mais para o outro filho, seu privilegiado, cometendo atrocidade nos dias do casamento da própria filha, acontecimento esse que atraiu a Paris inusitado número de inimigos de Deus e da França, os calvinistas, conforme se referia. A sua aura ignóbil ficaria impressa a fogo na memória da adolescente, que o detestou como a todos aqueles que se fizeram instrumentos dos hediondos acontecimentos. Acompanhou tudo, né? Não é de estranhar que mais tarde, 15 anos depois aproximadamente, quando senhora de muitos bens, desfrutando grandes regalias na corte e portadora de expressiva beleza, sendo assediada pelo seu insidioso interesse em conquistá-la para submetê-la aos seus caprichos, utilizou-se do prestígio de que desfrutava, acusando-o de traição à fé católica e à pátria. Viu? Toma lá, dá cá. Conseguindo que eu atirasse num calabouço de vergonha e de morte, muito comum então, livrando-se do inclemente perseguidor. As lutas de religião prosseguiram então e desmoronaram-se por muitos anos, como efeito infeliz da desditosa noite de São Bartolomeu, de que a França iria reabilitar-se somente mais de 200 anos depois, nos dias da Revolução iniciada a 14 de julho de 1789. Que angu de caroço, Jesus toma conta. Isso aí refletiu na vida de milhares de pessoas e ainda reflete até hoje, encarnadas e desencarnadas. E como é que ele conseguiu se reabilitar se também a Revolução também teve matança, teve sofrimento? Em que sentido que houve essa reabilitação? Mas recuperou os direitos humanos. Ali foi o estupim da bomba para poder mexer com a igualdade nos direitos humanos. Entendi. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, mais de 200 anos depois. E isso está marcado... Isso aconteceu 200 anos depois da Revolução, que foi em 1789, e olha a época que isso foi escrito. Quantos anos não passaram e ele ainda traz isso com ele? O tempo é muito relativo no espaço. A pessoa paralisa a mente naquilo que
é do interesse dela. Uhum. Quantos espíritos comunicam na reunião mediúnica que não tem noção que desencarnaram Noção nenhuma. 300, 500 anos, estão presos a cenas verdade. antepassadas? É verdade. Houve, então, um silêncio muito significativo para que ele pudesse, né, recordar daquilo tudo, essas minúcias aí. E todos estavam surpreendidos com a sabedoria do mentor e com a grandeza das leis que nunca ferem inocentes. Então, quando ele se autodeclarava que ele era inocente, que ele era vítima, tem que trazer à tona esse passado para mostrar, ó, não existe inocência, porque se fosse inocente não teria consequência do que estaria sofrendo agora, né? O médium Isidro chorava discretamente, porque ele também estava se recordando daqueles dias que ele também estava ali. Convenhamos, prosseguiu o doutor Arquimedes, que o irmão vem doente desde há muito. A sua perversidade atual era-lhe conduta habitual, então, de que se utilizava para quê? Estuprar jovens que eram arrebanhadas pelos seus auxiliares e trazidas indefesas à sua vil presença, infelicitando-as em definitivo. Então, ele estava compactuando com aquela matança lá dos calvinistas, como também estuprava jovens. Por certo, não arrolou, quer dizer, não contabilizou o número dessas moças violadas que resvalaram para a prostituição, para o crime, para a loucura e para o suicídio. E ele é responsável por isso. Direto, nem direto, né? Direto. Não seja de estranhar, portanto, o sentimento de inferioridade que o martiriza, em decorrência da cor atual da epiderme. Então, ele não gostava da cor que ele tinha, ele considerava infame, ele também estava insatisfeito com o lar humilde que ele renasceu, porque épocas atrás tinha poder, tinha dinheiro, tinha fortuna, das grandes convulsões epilépticas periódicas, ou seja, a saúde também não era equilibrada, e lhe dava instabilidade frequente, além de um distúrbio esquizofrênico, mas por meio dos quais, por que isso tudo? Para que ele fosse levado à paz de consciência, se soubesse aproveitar... Para lavar roupa suja. Se souber aproveitar os procedimentos purificadores com que o céu privilegiou. Então, tudo isso era para a melhoria dele, é para essa depuração, para lavar a roupa suja e ficar mais limpa. E ele estava se revoltando contra tudo isso, que era benéfico para ele. Bem reconheço que não lhe será fácil uma mudança radical. Ninguém muda, né, de uma hora para outra. Mas não se pode impedir de tentar a transformação do sentimento, aproveitando a oportunidade feliz de serviço ao próximo, ao lado do seu anjo tutelar, sendo gentil com os pacientes que vêm buscar socorro, abrandando a cólera fácil, auxiliando o seu próximo. Então, não está pedindo para ele subir uma montanha, fazer uma escalada, está pedindo a ele que tratasse bem aquelas pessoas que chegavam ali. Deus faculta-lhe uma instrumentação superior e variada para a rápida reabilitação e reconquista da harmonia íntima. Aproveite desses recursos sem tardança, enquanto luz a ocasião ditosa. Agarra essa oportunidade, mude-se, para que melhore e para que possa alavancar sua evolução e o seu progresso. O sábio mentor comovera-se ante a misericórdia divina e faculta tantas concessões aos calcetas, a nós, viu, né? Que somos quase todos nós. Ele é gentil aqui em dizer que é quase todos nós, a fim de que nos reabilitemos, mesmo que sem qualquer mérito, para a ascensão que nos aguarda. Neste momento, como mecanismo de fuga, que era o que sempre Eduardo fazia, Eduardo pareceu predisposto a quê? Uma crise compulsiva. O mentor, porém, falou-lhe com energia. Eu adorei esse momento, mas eu gostei demais. Ele falou assim: reaja ao transtorno emocional, porque você não se encontra sobre a injunção dos neurônios cerebrais. Você está livre disso agora no momento. É o espírito e o perispírito que estão aqui. Pode parar com isso. Mantenha-se lúcido, consciente, reaja. Eu adorei. Tipo assim, pode parar com essa frescura, pode parar agora. Faliquido.
Eu já estava assim. Mas o mentor é, né, delicadíssimo. Eduardo recobrou a calma e, rompendo em sincero pranto, que bom que ele teve um sincero pranto, que bem podia ser de arrependimento ou de autocompaixão. Seria difícil definir, olha, mentor, em face da sua constituição espiritual e do seu caráter venal. Cara, era do balacobaco, viu, gente? Vai lá, Armando. Você não vê aquela experiência do médium lá que foi falar uma frase durante a comunicação do espírito, o mentor falou? Essa frase é do médium, não é minha, não. Então, conversa normalmente como se não fosse nada. Continuando, diz: você irá proteger o irmão que lhe abriu o coração, reabilitando-se e propondo-lhe felicidade. Ser-lhe-á servidor devotado a fim de que os seus dias na terra sejam prolongados em favor do ministério que ele abraça. E aproveite-lhe a convivência para melhorar o padrão mental e de conduta emocional, preparando-se para o amanhã, quando ele o antecipar na viagem de volta à pátria. Mergulhe o pensamento e a emoção nas páginas da doutrina espírita, que nunca lhe mereceu qualquer respeito ou atenção, a fim de iluminar-se, vencendo as heranças mórbidas do passado. No silêncio que se fez natural, Ângelo acercou-se e aplicou-lhe passes de refazimento de energias. Minutos depois, o enfermo da alma dormia algo tranquilamente. E realmente, ao longo dos anos que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele foi mudando. Foi mudando. Devagarzinho, mas foi mudando. Foi, como diz a nossa irmã Clarissa, foi dulcificando. Em favor dele mesmo. Sim. Desde quando o hábil hipnotizador espiritual conduzir Eduardo ao passado, a indução bem aplicada atingiu também Marcondes, que também estava ali em desdobramento. Isso acontece muito na reunião mediúnica, né? Às vezes o espírito não comunica, mas pela conversa que é travada com o outro, serve para aquele que está ali no ambiente. Então, ele também, o Marcondes também, passou do estupor inicial, do que ouvia, ao profundo sono que o mergulhava no pretérito. E também foi necessário esse sono para que ele tivesse esse encontro consigo mesmo. O psiquiatra espiritual gentil aproximou-se do sofredor e falou-lhe com certa doçura. Olha a diferença. Com o outro ele usou de energia, com esse ele já usou doçura. Por que isso? Por causa da necessidade, do momento e de quem ele estava se dirigindo. Com um ele podia falar com doçura que ia compreender, o outro não estava querendo escapar da conversa, não estava querendo dizer que ia ter uma crise, então precisava de que tivesse uma certa energia com ele ali. E aí dentro dessa certa doçura ele disse: desperte agora para as lembranças do mesmo período. Então vamos voltar lá na França, na época da noite de São Bartolomeu. Você conheceu Eduardo naquela conjuntura, após a matança de 24 de agosto. Fizeram-se amigos. Também participou com irresponsabilidade de algumas escaramuças religiosas e dissipações morais. Mas não era de compleição odienta. Mas tímido e vulnerável, deixou-se conduzir pelo comparsa, comprometendo-se gravemente. Agora, dispõe de oportunidade ditosa de refazer o caminho, de renovar as aspirações, de edificar a felicidade futura. Também sujou as mãos. Talvez o outro tenha sujado mais, mas esse aqui também não está com as mãos limpas, não, e precisa dessa limpeza. O outro foi mandante. Esse aí foi submisso. Obedeceu. Aproveitou a oportunidade. Calou-se, a fim de dar tempo à retentiva. Retentiva é trazer de volta à memória essas lembranças, né? E aí, de volta ao quê? Aqueles acontecimentos torpes do passado. Agora, Armando, estou pensando, a gente é levado a isso, assim, a esse tipo de reunião, eles ajudam a gente dessa forma? Não, nós vamos passar por isso se estivermos envolvidos em processos não, sim, de não transformação. Proporções. Tá, eu matei a Verônica numa encarnação passada. Nessa eu retorno junto dela, na condição de filho, de sobrinho, de neto, não sei o quê, e continuo a martirizar a Verônica.
Eles vão interceder em favor da Verônica. Aí podem me levar numa reunião da madrugada. Esses casos que o Filomeno mostra, que o André Luiz mostra, são casos de obsessão grave, que prejudicam não apenas a briga do Falcone com a Verônica, mas interfere na vida de um monte, beneficiando, afrouxando isso que está aí, vai refletir numa série de espíritos que eram comparsas deles. É o efeito dominó. Agora, nas obsessões mais simples que a gente trata nas reuniões mediúnicas, que não tenham essa complexidade, na última reunião de quinta-feira, nós atendemos um caso, pedido de 2 pessoas. E na hora que eu fui entrar na sala mediúnica, a pessoa me abordou novamente. Aquilo ali vai dar angu para caroço, viu, Verônica? Aquilo ali vai dar angu para caroço. Caroço no angu, como diz o outro, não sei como é que é o ditado certo. Tem coisa brava ali atrás. Aquilo vai dar. Já fizeram a preliminar, na própria noite de quinta para sexta, que a pessoa estava receptiva. Então, vamos ver o desdobramento, como é que vai ser. E assim, na verdade, é uma ajuda, gente. Isso aqui é uma misericórdia divina atendendo, porque o médium começa o capítulo falando isso, termina o capítulo anterior falando isso. O médium estava cansado, sobrecarregado, está ficando enfermo de tanta situação negativa que esse Eduardo está trazendo para ele, né? E que Jesus abençoe, Eduardo. Um beijo para você, meu querido. Mas o negócio não está fácil, não, né? E aí o Marcondes, então, suspirou dolorosamente. E o Marcondes, a gente percebe aqui que ele não é de todo mal, não, porque ele já está com um pouco com a consciência, um pouco de consciência. Ele fala, sou um infame, não mereço compaixão e nem ajuda. Então, muito legal a resposta do amigo espiritual. Engana-se. Somos todos frágeis, comprometidos com a consciência, credores de misericórdia e de piedade. Por isso, o Supremo Pai concede-nos oportunidades contínuas para a reabilitação que não podemos postergar. Não tem jeito para ficar daqui lá para frente que eu vou arrumar isso. Não vou arrumar agora. Não seja cruel com você mesmo, a ponto de excusar-se ao auxílio dos céus. Que lindo isso. Quer dizer, ele estava se cobrando muito, ele estava se condenando muito, não precisava de tudo isso. E o benfeitor fala com ele, não seja cruel com você mesmo. Aí ele fala, Marcondes, sou rebelde, matei em nome de Deus, usurpei os recursos de outros, maquinei misérias contra o meu próximo, vilipendiei a verdade e apodreci em vida num cárcere subterrâneo esquecido. Mas não paguei tudo quanto fiz de mal. Quer dizer, ele já passou uma parte lá atrás bem apertada nesse lugar que ele ficou preso aqui. Tá à frente aí para a gente ver o que vai dar isso. Dias desafiadores da Inquisição. A Deus cabe a análise das ocorrências. A culpa que o aflige é efeito natural do despertar da consciência, mas não lhe dá o direito de eleger autopunição, porque nossos são os recursos da injustiça e da ignorância. Quer dizer, o mentor está alertando ele. O querido irmão também se apaixonou pela jovem diva, a quem já nos referimos, Georgette Louise, e embora lhe despertasse algum sentimento de simpatia, a sua convivência com o detestável violentador estimulou-a a recusá-lo sem que o haja esquecido. Em razão daquela memória, foi buscá-lo no tormento em que tombou após o casamento fracassado e o surto esquizofrênico que o levou ao hospital psiquiátrico, dando-lhe guarida e facultando-lhe a ocasião para a reabilitação que tem sabido utilizar com nobreza. A vida são as lições de recomeço incessante e de recuperação das paixões que nos agrilhoam ao solo do primarismo pelo qual iniciamos o processo de crescimento.
Quer dizer, todos nós trazemos do passado situações equivocadas. Não existe manual para casamento, não existe manual para paternidade, para maternidade, para ser filho. Todos nós estamos em constante aprendizagem. Eu passei aperto com meu pai passou aperto comigo, hoje eu passo aperto com meus filhos, eles passam aperto comigo, e a gente vai modificando devagar, uns mais rápidos, outros menos rápidos. Agora, com o conhecimento espírita, mesmo que muitos renegam, mas mais cedo ou mais tarde, quando chegar no mundo espiritual, vai topar com o quê? Com o Nirvana de Buda? Não. Com o Armagedon? Não. Então, vai topar com as realidades dos cursos de adaptação às realidades espirituais. Saber aproveitar cada momento, avançando mesmo que vagarosamente, é o que nos cumpre realizar, especialmente depois de travarmos, é o que eu acabei de falar, conhecimento com o Espiritismo, a sublime mensagem que nos traz Jesus de volta à convivência. Eu quero a minha mãe. E ele ainda traz um conforto, que ele fala, não tema, meu irmão, vendo que ele estava com uma certa temeridade diante do que acontecia, o que estava para acontecer e diante do passado dele. Liberte-se das aflições que o molestam, instalando no íntimo a irrestrita confiança em Deus, certo de que triunfará, caso permaneça trabalhando, auxiliando o amigo e benfeitor, com o mínimo que seja, não lhe criando qualquer embaraço ou dificuldade, tornando-se ponte que facilita o acesso, jamais obstáculo que impede o trânsito. Então ele está recebendo todo o respaldo de ajuda do mundo espiritual. Cabe a ele também fazer a parte dele, que ele já está fazendo, continuar fazendo, para que ele possa realmente ter todo esse equilíbrio. Seus vigilantes amigos espirituais estarão socorrendo nos momentos mais difíceis, inspirando-o a vencer o cerco dos inimigos desencarnados que foram granjeados naqueles dias e a superar as tendências doentias que remanescem no país da sua realidade. Então, esses amigos espirituais estão socorrendo sempre. Ninguém está abandonado, ninguém está sozinho. Agora que as lembranças ressumaram, surgiram, durma para diluí-las outra vez, ficando somente as recordações saudáveis da nossa convivência, da presença do bem na sua existência, de tudo quanto pode produzir e realizar em favor de si mesmo e do seu próximo. Deus o abençoe. A gente percebe que a conversa tem um tom diferente da do Eduardo, Totalmente. e que esse espírito também já tinha mais condições de um entendimento desse teor do que o outro. O outro tinha que ser bem pontual dentro das dificuldades dele ali, porque isso também tem a ver com a evolução de cada um, do entendimento, né? Do coração ser mais rígido ou mais brando, de estar mais apto para receber essas informações. O Germano, então, acudiu ao dever e aplicou energias anestesiantes no paciente, que logo voltou a dormir com tranquilidade. E o Isidro, tomado de imensa gratidão. Deve ter tirado o peso das costas dele, né? Não, e assim, um espírito humilde, né? Um espírito em aprendizado, mas muito humilde, que ele agradece esta reunião em favor dele. Você tem que pensar, Mirinha, que são duas vibrações mentais totalmente diferentes. Aquele estudo de ondas do Paulo Henrique, que ele fala da onda mental, né? A vibração, aquele desenho que eu faço no quadro na reunião de entes queridos, da escala de padrão moral, um está ainda ligado com... Ele quer fazer justiça, ele quer cobrar. O outro já tem consciência de que pisaram na bola, de que colocaram os pés pelas mãos. O segundo já está na frequência do arrependimento. O primeiro ainda está se achando injustiçado. Eu tenho direitos, eu tenho créditos acumulados, eu posso cobrar. Cobrar o quê? De quem? Atire a primeira pedra que tiver livre de pecado. E mesmo que tivesse direitos, perdoar 70 vezes 7, né? Pode continuar. E
assim, cobrar, você falou uma frase interessante, estou pensando aqui, cobrar o quê? Quem é a gente para cobrar alguma coisa do outro, sendo que alguém também tem que cobrar da gente? Vamos parar com isso, gente. Meu Deus, que hora que nós vamos finalizar essa roda? Que coisa triste, Senhor. Porque Jesus falou, com a medida que você medir, você também será medido. Oh, Deus do céu, me ajuda, Senhor, para que eu tenha juízo. É isso que eu peço. Eu não posso pedir juízo para a Verônica, infelizmente. Só posso pedir para mim, né? Então, o Isidro, ele ficou assim muito emocionado, ele ficou grato. Olha que espírito humilde, que criatura maravilhosa, né? Que merece realmente essa intervenção, essa reunião, para que ele possa, né, que está enfraquecido, que ele possa se fortalecer, né? Ele abraçou o instrutor, agradeceu a todos pelas palavras ricas de gentileza, renovando o entusiasmo para o prosseguimento dos deveres abraçados. Eu acredito muito nisso, lendo, estudando esse capítulo, eu fiquei pensando, Jesus abençoe os médiuns nessa condição, que suportam nas costas essas situações todas que eles têm. Não são vítimas, mas é tenso também, gente. Nós estamos no planeta de provas e expiações ainda. Quer dizer, dói ainda, enfraquece o médium é um ser humano. Jesus fala no The Chosen, quando a mãe dele fala com ele, eles são humanos. Jesus fala, e eu? Sou o quê? Eu tinha respondido para ele, Jesus, você é humano, mas um humano diferente, né? Me ajuda aí, né? Mas Maria é Maria, né? Maria Santíssima, olhando assim para ele. E aí, naquele momento, uma luz penetrante bela desceu sobre todos nós. Ainda tem isso, essa tensão quem chega lá, provinda de elevada esfera de bênçãos, e aí o Filomeno se deu conta de que se tratava da energia emitida por quem? Pelo Policarpo, gente. Lembra do Policarpo? Oh, meu Deus, amigo da Amanda, gente, Policarpo. Pelo amor de Jesus, chega o Policarpo lá. Olha, gente, que reunião é essa? Lembra do Policarpo, gente? Ele é amigo de Jesus, é ninguém mais, ninguém menos, assim com Jesus. Ele deu a sua vida por Jesus, lembram disso? Então ele chegou lá. E aí, que certamente acompanhava os acontecimentos que se desenrolavam naquele recinto espiritual. Ah, que lindo, que lindo, que lindo. Estávamos inebriados de emoção pela beleza da luminosidade que alcançava a todos. O Filomeno estava feliz, porque ele estava sendo penetrado inteiramente, molécula a molécula, por aquela energia do bem vinda do Policarpo. Que beleza. E aí o nobre Clímenes, que é Clímenes, gente? É o mentor espiritual do Isidro, amigo nosso também, bem conhecido nosso, uma criatura que é do balaco, meu negócio com ele é uma fineza que não tem brincadeira com ele. É o tipo do mentor que acho que ia dar conta de mim, eu acho que só ele que dava conta. O guia espiritual do Isidro. Com elevada oração, encerrou a reunião, sendo reconduzidos ao lar os convidados em espíritos, enquanto a natureza respirava a brisa do amanhecer de suave claridade. Maravilhoso! Ah, Filomeno. Receba a minha gratidão. Maravilhoso, belíssimo capítulo. Ô, Armando, você está sem negócio, você está sem áudio. Microfone desligado. É como diz o ditado árabe que nós já usamos várias vezes. Ninguém consegue deter a madrugada. Ninguém. Você lembra uma música que cantava assim? A madrugada que passou não volta mais. O rei Roberto Carlos chegou a gravar ela. Lá, yará. Então, minha filha, as madrugadas nossas do passado aí, as noitadas. Não dá para segurar. Não dá para ficar segurando. Graças a Deus, gente, que a gente está no caminho agora, Armando, né?
Mas quantos companheiros nossos voltam? Vem cá, belisca e volta. Não consegue manter o padrão. Porque é aquilo que a gente A fala. oportunidade é dada a todos. A todos. Isso é muito bonito. Isso é muito Os bonito. espíritos amigos dizem que Deus gosta do criminoso mais criminoso, do pecador mais pecador, como gosta do santo mais santo. Nós é que fazemos separação. Do caminho, também ele gosta, né? Pelar, pecar. Agora é colocar as barbas de molho, o perispírito de molho, o espírito de molho, porque cochilou, que tem hora que a gente não faz mais, mas ainda pensa, a boca enche d'água. Não sei, com vocês duas não acontece, que já são espíritos. Não. Mas tem hora que dá vontade de fazer umas cositas. Mas aí vem a pergunta do Mateus, e depois? E depois? Então, se alguém nos inerva, se algumas facilidades para ganhar dinheiro de maneira desonesta, tudo isso temos que ter muito cuidado. E nós dedicamos o programa de hoje, então, nada mais, nada menos do que ao nosso querido Adolfo de Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, filósofo e expoente da doutrina espírita. Recebeu a alcunha de médico dos pobres, nasceu em 29 de agosto de 1831 em Jaguaretama, até para falar é difícil, no Ceará, e faleceu dia 11 de abril de 1900 no Rio de Janeiro. Eu fiz as contas aqui, se ele estivesse aqui hoje, estaria com 193 anos. Nossa! Quase chegando perto de Matusalém. E lembramos, caros internautas, que também a nossa web rádio Evoluir completa hoje 11 anos de existência. 11 anos. E começamos o dia de Bezerra de Menezes em homenagem a ele. Lembrando o curso básico, depois de amanhã, participe, 5h30 até às 7h, tá? Amanhã, sexta-feira, mais uma aula da Revista Espírita. Segunda-feira, nós já começamos às 18h30 até às 19h30 com o estudo do, como é que chama lá? Triunfo Pessoal. E siga-nos no Instagram, @Ferracnet, @Falcone Armando. Mirinha, mostra o livro de novo aí para acordar a memória da turma. Tá acabando, só faltam 2 capítulos para a gente encerrar isso. São 2 capítulos. Sexo e obsessão. Esse aqui é de arrancar os cabelos da cabeça. E os 2 capítulos dá para fazer um em cada programa, não são grandes não, né? Não. Dá para fazer sim. Então, um abraço para todo mundo, para todos que estão acompanhando. Verônica, suas palavras finais. Um livro riquíssimo, né, gente, de informações, e que a gente possa aproveitar isso ao máximo aí, ter bastante consciência das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, porque a gente está semeando hoje que a gente vai colher amanhã. Então, que a nossa colheita seja uma colheita benéfica. Contamos com vocês na próxima semana. Mirinha. Deus nos abençoe, vejamos. Oh, meu Deus. Que um dia eu consiga ter um pouco da beleza interior do Isidro. Um dia, quem sabe, né? Que Jesus nos abençoe até semana que vem. Se Deus quiser. Agradecemos também a presença de todos, ajudem-nos a divulgar, clica, dá um ok aí para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas. Se não assinou ainda, assina o canal e vamos para frente com Manuel Filomeno de Miranda vencendo aí o nosso 6º livro. Já tem 5 livros estudados e agora nós estamos vencendo o 6º livro, tá bom? Agradecemos a toda a equipe de multimídia da FEAC, especialmente ao Chaves e a Jussara, que trabalham com a colocação desse projeto no ar. E lembramos também que se você entrar no youtube.com/Falcone Espiritismo, youtube.com/Falcone Espiritismo, você terá os capítulos do livro Segue nos dias ímpares. E todos os dias tem shorts, que quer dizer vídeos pequenos, de no máximo 1 minuto, falando sobre suicídio,
com base no livro de Richard Simonetti, Suicídio, tudo o que você precisa saber. Oremos. Deus de amor e bondade, espiritualidade amiga, agradecemos, agradecemos, agradecemos as bênçãos, a oportunidade de estarmos juntos no trabalho do bem. Abençoe os que estão sentindo frio e têm agasalho. Abençoe os que estão sentindo frio e não têm agasalho. Agasalhe-nos com a sua mensagem, Pai amoroso, dando a cada cidadão, a cada cidadã do planeta Terra, as forças necessárias para o aquecimento da alma, para o aquecimento do espírito. Orando em favor de todos os internautas que estão acompanhando aqui e agora ao vivo, como aqueles que vinham assistir a posteriori. Que este encontro seja mais um culto do Evangelho do Lar e que os bons espíritos possam estar beneficiando a cada um nas suas necessidades. Agradecendo sempre, colocando nossas vidas em tuas mãos. Encerramos o estudo desta noite com sinceros votos de paz, em favor de tudo, em favor de todos. Que assim seja. Colocar a sua água para fluidificar? Estamos aí. Semana que vem tem mais. Grande abraço. Vamos. Cai, qual que é o capítulo da semana que vem? Nós não falamos. 24. Diálogos e elucidações oportunas. Muito bom. Aquele abraço.